Se você não souber a resposta para essa pergunta do Luiz Roberto, sabe de quem? Aposta no Pedro. Pedro é o nome da emoção. Já são 20 gols no ano. Artilheiro do Flamengo em 2020 e classificado para as quartas da Copa do Brasil. Boa tarde para você. O Pedro está jogando demais. Já já a reportagem da classificação do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Agora a gente vai falar de outra classificação, o Vasco. O Vasco está nas oitavas de final da Sul-Americana. Precisou nem fazer gol no jogo da volta contra o Caracas para garantir essa vaga. A foto da classificação do Vasco na Venezuela. Todo mundo feliz, claro. E ninguém vibrando mais do que o português Sapinto. Acho que os jogadores fizeram um jogo muito bom, muito inteligente. É verdade, hein? O Vasco foi inteligente o suficiente para segurar a vantagem contra o Caracas. A vitória por 1-0 em São Januário, semana passada, fez a diferença, já que ontem o Vasco não marcou nenhum gol. Mas o técnico Sapinto fez uma observação importante sobre isso. Em primeiro lugar, dizer que nós não marcamos, mas eles também não marcaram. Dito isso, você já sabe, o jogo terminou 0-0. No primeiro tempo, o Vasco até fez com o Thiago Reis, mas o gol foi anulado por impedimento. Nesse outro lance, o problema foi a falta de pontaria mesmo. O Neto Borges driblou bonito, mas o Carlinhos isolou bonito também, né? O Vasco ficou com um a mais, porque o Villanueva foi expulso por essa falta no Carlinhos. Mas nem assim o gol saiu. Esse pênalti no Pikachu, o juiz não deu. Eu não consigo entender isto, enfim, não há VAR, se houvesse VAR, provavelmente teve um dia mau. Temos que aceitar que teve um dia mau. Todo mundo tem um dia mau na vida, né? Um dia ruim, como falamos aqui no Brasil. O juiz, na opinião do Sapinto, ou o Ribamar, que perdeu na cara do gol no finalzinho. Mas o dia do Vasco acabou sendo o oposto disso. Foi um dia bom, com classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e fotão para registrar. Pois é, o Vasco vai pegar agora o Defensa e Justicia da Argentina nas oitavas de final. Era algo certo, essa te endereço, meu Deus. Dona Helena, 83 anos. Torcedora do Corinthians e avó do Matheus. Oi, tô ouvindo. O Matheus, da avó. Da avó! Gol! Alegria! Ei. Matheus está com 21 anos e no último sábado fez o gol da vitória do Corinthians sobre o Internacional. Um prêmio para a vovó Helena, que sempre acompanhou o netinho nos treinos e por isso ele ganhou o apelido. Ontem, jogo da Copa do Brasil e vó Helena acompanhando na Globo. Aqui tem dois de louco! O Corinthians tinha que ganhar. E a boa notícia é que em Belo Horizonte o América Mineiro fez um pênalti. Machucou? Não machucou não, dona Helena. Ficou tudo bem com o netinho Matheus, tá tudo certo. E o juiz Wagner do Nascimento Magalhães foi lá conferir no VAR e marcou. Tem o contato na perna, deve ser marcado o pênalti. Gol do Wagner, 1-0. Quando o goleiro Cássio saiu errado, Wagner apareceu de novo, mas para salvar na defesa. É o segundo gol do Wagner no jogo! O resultado levaria a decisão para os pênaltis e estava tudo certo para dona Helena até o Matheus ser substituído. Achei minha casa de gente para assistir, todos os parentes, tiraram ele. Tiraram o Matheus da avó e, para piorar, a bola bateu no braço do Lucas Piton. Essa é uma mão que tem que ser marcado porque ele não teve a precaução. Vai errar! Vai errar! O Rodolfo não errou. 1-1. O Corinthians ainda teve a chance de ganhar o jogo, mas Messias salvou quase na linha.
Messias evita o gol. Esse empate levou o América Mineiro para as quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez. E a vovó Helena, hein? Um pouquinho que ele jogou bem. Ela segue orgulhosa e esperançosa com o netinho. Vai melhorar cada dia mais. Bom, a gente mostrou a vovó, agora vamos falar do vozão, né? Que é o apelido do Ceará, que passou para as quartas de final vencendo o Santos em Fortaleza 1-0 com esse belo gol do Vina. Foi esperto o Vina, hein? Ceará 1-0, classificado. O Botafogo foi eliminado, né, na Copa do Brasil na terça-feira, agora só tem o Brasileirão para jogar e deve fechar com o técnico argentino Ramon Dias. Ele está livre no mercado desde que deixou o Libertad do Paraguai em setembro e a ideia da diretoria é que o Ramon já acompanhe o Botafogo no jogo contra o Bahia no domingo, mesmo que ainda não dê para ele ficar ali na beira do campo. O Fluminense é o quarto colocado do Brasileirão, vai jogar contra o Grêmio no domingo e o meio-campo Iago disse que o Fluminense está na briga, sabe pelo quê? Pelo título. Estamos sim na briga, né? Os números mostram isso, a posição da tabela mostra isso e por que não a gente seguir trabalhando firme e forte para que a gente possa conquistar jogo a jogo, isso é o nosso objetivo. Aí, para o alto e avante. Na Copa Sul-Americana, São Paulo foi eliminado, olha, num jogo dramático. Tinha que vencer o Lanús da Argentina por 2 gols de diferença, né? Aí o Lanús vai e sai na frente, jogo no Morumbi. Esse é o De La Vega, chutaço, né? Pegou na veia. Aí o Daniel Alves empatou como um foguete ali na área, 1-1. Aguirre fez 2-1 pro Lanús. Jogo brabo, né? Aí segundo tempo, ó, Pablo chuta cruzado, 2-2. O Thaler, zagueiro do Lanús, dá uma entregada ali, cabeceia pro chão, a bola vai, gol contra. 3-2. Gabriel Sara agora, gol do São Paulo, garantindo a classificação. Olha a comemoração do Diniz, só que aí, 47 do segundo tempo, Orsini fez esse gol e o Lanús se classificou pelo critério do gol fora de casa. Impressionante. Eles são xingados, vaiados, na maioria das vezes, os culpados pela derrota do seu time, né? Mas como é que será a vida de um árbitro de futebol, né? Veja aí na reportagem especial VAR, Vida de Árbitro na Real. 1, 2, teste. Sim, escuto bem você. A luz tá boa pra você? Tá? É um povo de cara fechada, de poucas entrevistas, raríssimas risadas. Os caras acham que nem dente a gente tem. Não dá um sorriso. Mas com a gente, eles se abriram. Minha mãe queria botar meu nome de MacGyver, você acredita? Sorriram. Você quase não ouve, né, os caras te comparar com o Vin Diesel. Você se acha parecido? O que você acha? Não, eu acho que ele é parecido comigo, eu sempre digo isso. Né? Começa agora o VAR, Vida de Árbitro na Real. Trabalhei no viveiro de mudas e trabalhava lá para conseguir pagar o meu curso de arbitragem. Muitas vezes já me peguei durante a partida pensando em problema da empresa. Assim, jogava meia esquerda, jogava de lateral também às vezes. Aí depois de meia esquerda fui para lateral, fui para o banco, aí fui para arbitragem. É preciso fazer curso de arbitragem das federações estaduais. 220 horas é a exigência mínima da CBF. Atacante joga deliberadamente com a mão. A arbitragem recebe por partida. Para o árbitro FIFA, são R$5.000 por jogo na Série A. Para o CBF, 3.600. Auxiliares ganham 60% desse valor. Mas em algumas federações, esse pagamento não chega a R$400. E em caso de erro, eles podem pegar um gancho. Teve algum jogo que você falou assim, esse eu queria dar entrevista, esse eu queria falar, assim? Não teve um, teve vários jogos que eu gostaria de ter falado, assim. Indagar jogador, indagar treinador. Até vocês da imprensa eu gostaria de indagar. Teve erros que eu passei mais de 3 noites sem dormir. Não parava de pensar. Para isso ele entrou em campo, o VAR. O Wilton Pereira Sampaio foi o primeiro árbitro de vídeo brasileiro na Copa da Rússia, a estreia do recurso eletrônico em mundiais. Confesso que quando eu cheguei no meu primeiro treinamento de vídeo na FIFA, eu não sabia para onde ia. Com tanta ferramenta, com tanta tecnologia. É um caminho sem volta, não tem como a gente voltar sem VAR. É igual um seguro de vida. Você quer usar seu seguro? Ele
Eles admitem que os minutos de espera por uma decisão devem ser mais curtos. E fica 5 minutos discutindo, não tem como o jogador não ficar pilhado. Todo mundo fica louco. E nosso presidente, o Leonardo da Silva, nos cobra muito com relação ao tempo, né, que a gente sabe que pode ser aprimorado, e a cobrança existe muito forte para cima de nós. É só mais uma das cobranças, está no pacote de ser árbitro. Nós estamos ali para fazer justiça, legitimar o resultado. Se não tocaram no teu nome, tá tudo certo. Normalmente é isso. Obrigado, até tirei o fone aqui. Valeu, grande trabalho, excelente. Muito agradecido, bom trabalho. A judoca Mayra Aguiar, esperança de medalhas do Brasil, pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela passou por uma cirurgia no joelho esquerdo depois de uma lesão no ligamento. Mayra deve se recuperar até maio do ano que vem e as Olimpíadas são disputadas em julho. Boa sorte então para ela, né? Quantidade ou qualidade, hein? Tem gente que não consegue unir as duas coisas, mas o Pedro claramente não tem esse problema. Já a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. A reverência é um sinal de respeito que o Pedro não deixa de demonstrar pela plateia como um artista, mesmo que não esteja ouvindo os aplausos dela por causa da pandemia. Pedro chegou a 20 gols com a camisa do Flamengo. É o artilheiro do time na temporada. Ele merece a reverência da torcida pelos números e também pela elegância que vem mostrando em campo. Pedro fez isso depois que a bola chegou no cruzamento do Mateuzinho e parou por uma fração de segundo, o que para ele é tempo mais do que suficiente para fazer a coreografia certa. Sempre treino, sempre tento aperfeiçoar, não só a canhota, mas qualquer tipo de finalização. Graças a Deus fiz mais 2 gols para ajudar a minha equipe. Antes dele fazer o segundo, o Atlético quase teve uma grande chance de empatar. O árbitro Rodrigo D'Alonso deu pênalti do Léo Pereira no Carlos Eduardo, mas o VAR chamou para dar uma olhadinha e ele mudou de ideia. Um atacante perigoso como o Pedro deveria despertar mais atenção dos marcadores. Mas enquanto a bola chegava, trazida pelo Everton Ribeiro e pelo Mateuzinho, ninguém se preocupou muito em atrapalhar o artilheiro. Sabe de quem? Pedro! O Pedro tá aí para mostrar que o problema do Flamengo não tem sido fazer gols, evitar que tá complicado. Os jogadores podem errar, o técnico também erra muitas vezes, mas acho que dos 6 últimos goles demos 5. Um deles, quem deu, foi o William Arão, um erro feio que o Eric transformou num lindo Eric gol. Bateu bonito, que golaço! Gol! Com passe de Arão! Eric, que finalização! Tentei tirar dele mesmo, eu consegui ver ele antes da finalização, tentei tirar o máximo e fui feliz no chute. O Arão também mandou um belo passe para o jogador certo, o Pedro, mas dessa vez ele não tomou a melhor decisão. E enquanto lamentava, teve que ouvir a reclamação do Thiago Maia, que ficou pedindo a bola. O Thiago Maia estava doido para fazer o primeiro gol com a camisa do Flamengo. E foi logo um golaço. Ele dominou e acerta um chute espetacular na gaveta de Santos. E aí teve todo aquele ritual, comemoração empolgadaça com o time. Mas lá do VAR veio uma notícia ruim pro Thiago. O árbitro Rodrigo D'Alonso anulou o gol por causa de um impedimento milimétrico do Isla, que deu o passe pro Thiago. Eu fico feliz, o importante é a classificação, mas com o primeiro gol eu ia ficar muito mais feliz, fiz 70 comemoração ali. Ele tinha até dado um beijo na aliança para homenagear a noiva. A noite teria outras homenageadas. Uma delas estava no cabelo do Michael, a cadela Fiona. Antes disso, teve uma tabelinha do Bruno Henrique com o Lincoln. Até aí, o Santos resolveu, mas o Michael, louco para fazer gol e homenagem, acelerou. Michael aparece como uma flecha.
Para não deixar dúvidas, as caneleiras com as imagens da Fiona e da esposa Andressa. Só que mais uma vez a defesa do Flamengo se atrapalhou e o Bissoli fez um gol que não deu tanto prejuízo, mas deixou um alerta. Temos que estar focados sempre. Se queremos ganhar títulos sempre, não podemos dar mais gol. Por isso estamos muito irritados. A irritação passou logo. Não há calmante melhor para um técnico do que uma classificação. E hoje mais 2 jogos fecham os classificados para as quartas da Copa do Brasil, Palmeiras e Bragantino, Juventude e Grêmio.